Ontem eu fui visitar uma amiga, que é a Paula do podcast Até Aí Ok. E no meio da nossa conversa, ela comentou sobre um episódio que gravou que a fez lembrar de mim. O episódio 141, Virtual. Nele, a protagonista contava uma história assustadoramente parecida com a minha. Uma menina que fingiu ser um menino por 8 anos em uma rede social para enganar outra garota. Gente, 8 anos. E quando tudo foi descoberto, ela não pediu perdão, não reconheceu o erro, não demonstrou um pingo de arrependimento. Pelo contrário, disse que mesmo quando a mãe descobriu o que ela fazia, e na época ela tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, se eu não me engano, ela simplesmente achou a farsa viciante demais para parar. Imediatamente comparamos essa história com a minha com a Monstro. Uma mulher que inventou e interpretou um irmão inexistente por 5 anos, manipulando, mentindo e controlando a minha vida. E ainda assim foi incapaz de admitir a mentira ou pedir perdão depois de ser desmascarada. Mas o que mais nos chocou não foram só as histórias em si, foi a reação das pessoas ao ouvirem o episódio dela. A capacidade absurda de alguns dizerem que não tem nada demais, ou que é só uma fase de adolescente, que em 2008 todo mundo criava um fake. Gente, uma fase? Nada demais? Até onde vai essa normalização do absurdo? E ainda o que me deixou mais chocada foi ver as pessoas justificando esse tipo de comportamento, dizendo que a pessoa estava apenas performando sua verdadeira orientação sexual. Mas até que ponto isso é justificável? Desde quando performar a própria sexualidade dá permissão para iludir outra pessoa? Parece que as pessoas se perderam no personagem de passar pano em tudo, sabe? Fica todo mundo querendo bancar o compreensivo com o incompreensível. E nessa brincadeira, começam a aceitar o errado como se fosse o comportamento comum. Isso explica muito a quantidade crescente de crimes, golpes emocionais e o aumento de casos de catfishing, que é justamente o nome desse tipo de golpe. Pouquíssima gente para um minuto para imaginar o tamanho do trauma emocional causado por ser enganado por anos por alguém que você confiava. Como é que alguém em sã consciência olha para isso e diz, não é nada demais? Hoje temos séries, documentários e investigações inteiras dedicadas a casos como esses, de pessoas reais, às vezes até famosas, que tiveram suas vidas completamente destruídas por farsantes e mitomaníacos. Casos como Sweet Bobby, Ana Sorokin, Belly Gibson, Frank Abagnale e tantos outros que eu mesma já contei no meu podcast. Então não é normal. Enganar as pessoas não é normal. Não é normal criar identidades falsas por anos. Não é normal se passar por outro gênero para manipular alguém. Isso é comportamento doentio, sim. É mentira patológica, é abuso emocional. E, sinceramente, quem normaliza isso precisa colocar a mão na consciência e se perguntar por que é que você está justificando um crime. Precisava desabafar. Só quem já enfrentou um monstro literal ou metafórico sabe o tamanho da destruição emocional que uma mentira prolongada pode causar. Então, por favor, não normalize um errado. Nunca.